2. Peço perdão, esquecemos de ligar o micro. Amém. Querido Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, na Tua presença. Senhor, te agradecemos, Senhor, que a Tua palavra é espírito e é vida e vai ir de encontro a cada coração, Senhor, aqui presente, Senhor, e também daqueles que nos ouvem, Senhor, que estão online e que nos ouvem, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos mesmo, Senhor, que Tu levantes o Teu povo nessa fé, Senhor Deus, Pai, grandiosa, dessa fé que move montanhas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Senhor, por grandes coisas vão acontecer no seio, Senhor Deus, da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor, porque o Teu povo é um povo, Senhor, que se move em fé, Senhor, e crê em grandes coisas, que coisas grandiosas ainda estão para vir, para a sua vida, para a vida da Tua igreja, Senhor, para a vida desta nação, deste povo e das nações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos, e o povo do Senhor diz... Amém. Hoje é a lição número 2, de fé que move montanhas. A semana passada nós falamos de fé e cura, que devem estar sempre juntos, de mãos dadas, amém? Para poder, para que a cura possa operar nas suas vidas. Hoje vamos falar então de fé que move montanhas e que move incredulidade nas nossas vidas. E eu vou começar por ler Mateus 16, do verso 1 a 8, mas se vocês quiserem, podem dizer aquilo que eu costumo dizer, trabalho de casa, podem ler desde o verso 1 ao verso 24, que no fundo vai falar sobre tudo, vocês vão ler sobre tudo que nós vamos falar hoje, ok? Então Mateus 16, do verso 1 ao verso 8, vamos só ler estes versos agora. Mateus, ok? Diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães, desculpem. E Jesus lhes falou: estejais alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Amém? Sobre o não terdes pão. O verso 8, então, nós vemos que, porque arrosais, a minha tradução diz assim, porque arrosais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não teres trazido pão. Por que Jesus disse homens de pouca fé? Porque que Jesus fez esta advertência? Porque Jesus não queria comparar os seus discípulos àquela geração perversa de fariseus e saduceus. Ele não queria compará-los a eles. Jesus queria que a geração daqueles que se movem e que andam em fé, amém, vejam na história de Jonas o quadro maravilhoso da sua morte e ressurreição. Era isso que Jesus queria que eles fizessem, que olhassem para a história de Jonas e vissem, amém, o quadro maravilhoso da sua morte e ressurreição. Há muitos crentes hoje em dia também a tropeçar, deixem-me dizer assim, na palavra de Deus, que não aceitam tudo da palavra de Deus. Por isso Jesus já advertiu, neste caso advertiu os discípulos dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, acautelai-vos do fermento, ou seja, cuidado com as doutrinas desses fariseus e desses saduceus,
Cuidado com essas doutrinas, porque elas são contraditórias à palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com as doutrinas que estamos aí a ouvir agora. Nós vemos tantas coisas, há muita gente que não acredita que Deus continua a curar hoje. Deus cura, Deus é um Deus de milagres. Nós tivemos aqui há pouco tempo o evangelista David e nós vimos ele operar. Em Coimbra houve um irmão que deixou as muletas. Deus tem operado e nos lugares que nós acompanhamos o evangelista David, nós vimos curas incríveis a acontecerem. Deus continua a operar. Deus é um Deus que opera maravilhas. Deus é um Deus que cura. Amém? Mas há muitas pessoas que discordam, que não acreditam, que não aceitam. Então temos que ter cuidado com as doutrinas que são contraditórias à palavra de Deus. Será também que essa disputa que havia entre os discípulos seria mesmo só por causa do pão? Ou será porque algo estava no íntimo de cada um deles e por isso Jesus teve que os chamar a atenção? Por isso Jesus disse, homens de pouca fé. O que é que está no nosso íntimo? Há mesmo fé na palavra de Deus? O que é que está verdadeiramente no nosso íntimo? Nós às vezes pensamos que temos fé, mas às vezes nós pedimos a Deus e não vemos resultado. O que é que se passa? O que é que está mesmo no nosso íntimo? Sabem, Jesus estava sempre a desafiar os seus discípulos. Durante o tempo que teve com os seus discípulos, Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas, verdade ou não? Se nós formos ler os evangelhos, nós vemos que Jesus operou incrivelmente. Mas nem assim eles o conheciam. Nem assim eles o conheciam. E por isso Jesus estava decepcionado quando viu naquele momento eles agirem daquela maneira, não acreditarem e dizerem simplesmente, foi porque nós não trouxemos pão. Só pensavam no pão, nas coisas naturais, e esqueceram-se de que a fonte de todo o suprimento estava perante eles. Amém? Um tempo atrás, Jesus tinha feito grandes milagres, tinha multiplicado o pão e os peixes, não para meia dúzia de pessoas, mas para milhares de pessoas. E eles esqueceram-se que a fonte do suprimento do pão estava perante eles. Se Jesus supriu para tantos homens e mulheres, mais de 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças, então Deus não poderia suprir para eles, daquele instante, meia dúzia de discípulos? Mateus 16, verso 10, Jesus diz o seguinte... Isso acontece conosco, muitas das vezes Deus tem suprido na nossa vida, já supriu tantas coisas na nossa vida, mas há instantes da nossa vida que nós ficamos assim, será que Deus vai mesmo me ajudar, vai me suprir? Olha, eu sou testemunha de que Deus continua a suprir na minha vida. Ele sempre irá suprir. E ainda a semana passada, eu tinha feito uma oração, tinha pedido, Deus, tu sabes a minha necessidade. Nós estamos a mudar de casa, tu sabes a nossa necessidade. E eu disse, Deus, olha, Senhor, no meu coração eu preciso disto, eu preciso desta quantia. Vocês acreditam? Eu disse, Senhor, até o final desta semana, eu acredito, Senhor, que essa quantia vai entrar. Senhor, alguém vai me dar essa quantia. E deixa-me dizer uma coisa, para a glória de Deus. Amém? Alguém veio e deu essa quantia. Amém? Para a glória de Deus. Deus tocou no coração de alguém. Por quê? Porque alguém se moveu em fé, mas também alguém se moveu em obediência a Deus, em submissão a Deus, para cobrir uma necessidade de alguém. Neste caso foi a minha. Amém? E foi a minha e do meu marido, a nossa. Foi a nossa. Alguém veio. E às vezes, deixe-me dizer, às vezes é alguém que nós nunca pensaríamos que iria dar, porque nós sabemos a condição daquela pessoa. Os irmãos entendem? Nós precisamos ser pessoas de fé e acreditar que Deus continua a suprir. Eu continuo a declarar, Deus supre. Deus supre. Então, Mateus 16, verso 10 diz assim, vós, homens de pouca fé, Jesus a falar, acaso não compreendeis, ainda nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Ou seja, eu só posso dizer, nós só podemos dizer, olhando para aquilo que Deus já supriu, que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente. Ele não vai falhar na nossa vida. Ele vai continuar a ser Deus. Amém?
Não vamos ser homens nem mulheres de pouca fé. Vamos estar convictos que Deus sempre irá suprir. Jesus queria e sempre deseja ativar e desafiar a fé. Deus está constantemente a desafiar. Vocês já viram que Deus está constantemente a desafiar a nossa fé? Constantemente a desafiar. Amém. Eu, aos anos, eu às vezes digo assim, se Deus, eu gostava de ter assim um tempo só de regalo, só encostadinha, não tenho... Mas Deus está sempre a desafiar a minha fé. Está sempre a desafiar a nossa fé, verdade ou não? Está sempre. E neste caso, nesta altura, Jesus estava a desafiar a fé dos seus discípulos. Tanto que, em certa ocasião, ele até disse a Pedro, sabem daquela história de Pedro, amém? Em que Jesus diz assim, é lícito, né, pagarmos os tributos, não é, ao rei, neste caso era o censo, não é? É justo. E Simão Pedro disse que sim, é justo, nós devemos pagar, não é, os impostos, devemos pagar os impostos, ok? Só que Jesus depois disse para Pedro, olha, vai, lança o teu anzol, amém? E pesca, né? Apanha um peixe e desse peixe tira um dinheiro, um estater e dá-o como o nosso imposto, neste caso, como teu, disse Jesus para Pedro, como teu e meu, faz isso. Pedro sempre esteve envolvido na pesca, ele nunca, isto está em Mateus 17, versos 25 a 27, essa história, então ele esteve sempre envolvido na pesca e ele nunca encontrou peixes com moedas lá dentro da boca. Isso era bom. Até nos dias de hoje até sabia bem, a gente ir à pesca e apanhar ali, ali uns quantos peixinhos com umas moedinhas na boca, não era? Até sabia bem. Então, ele andava na pesca e nunca aconteceu isso. Mas Jesus queria que ele não se deixasse levar pela sua lógica humana, pela sua maneira de pensar, mas que ele se movesse em fé e obediência a ele, à sua palavra, aquilo que a sua palavra estava a dizer. E Jesus simplesmente disse, vai, lança o anzol, e apanha o peixe e tira um estater, e vai dar por ti e por mim. Ele queria desafiar a fé de Pedro. Pedro podia ter dito, mas isso é difícil, Senhor. Apanhar um peixe e saber que aquele peixe tem uma moeda lá dentro da boca, isso não é assim tão fácil. Mas ele confiou cegamente naquilo que Jesus lhe disse. Amém? Colocou a isca no anzol, lançou ao mar. Eram milhares de peixes no mar. Mas veio ter com aquele anzol o peixinho que tinha a moeda na boca. Deus sempre vai providenciar. Amém? Deus sempre vai providenciar. Não é necessariamente o lugar ou as coisas que nos cercam que limitam a nossa fé. O que limita a nossa fé, às vezes, somos nós próprios. Nós diríamos, se alguém nos dissesse, olha, vai ali pescar, tem lá um peixe com uma moeda de ouro na boca. A gente dizia assim, olha, deve estar toda... Não deve estar bem do juízo. Não é? Mas Pedro simplesmente obedeceu, foi obediente e deu um passo de fé. Se queremos ser fortes, ousados e destemidos, precisamos de nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, é o que nos vai dar força, coragem, para dar passos de fé, amém, passos ousados. Precisamos nos alimentar dela diariamente. Visse lá para o seu irmão, dê um sorrisinho lindo, você está em casa, amém, dê um sorrisinho lindo e diga assim, eu vou me alimentar da palavra de Deus, porque ela vai me fazer forte espiritualmente. Amém. Vai nos fazer forte espiritualmente. Sabem, para nós nos movermos numa vida de fé, precisamos nos alimentar do Cristo vivo. E o Cristo vivo é a sua própria palavra, porque Ele e a palavra são um. Nós precisamos nos alimentar do Cristo vivo, amém, de quem a palavra de Deus está cheia.
A palavra de Deus está cheia de Cristo, amém? Está cheia de Cristo. Ele mesmo, o próprio Jesus, declara que Ele é o pão que desceu dos céus. A sua palavra é o pão que nos alimenta. Em João 6,35 Ele diz, eu sou o pão que desceu dos céus. Se nós nos envolvermos de coração com a maravilhosa presença de Jesus, de Cristo, amém, vivo, a fé vai brotar dentro de nós, amém? E nós vamos então entender o que é que diz Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Em 1 de João 5, o verso 7 diz assim, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, note, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um, eles testificam no céu. Amém? Eles testificam, a palavra testifica. Amém? Quando nós em fé nos movemos, crendo na palavra que Deus enviou, nós estamos a libertar fé para que grandes coisas Jesus possa fazer na nossa vida, porque Ele é palavra viva. Amém? Aleluia. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos sobre aquilo que diziam acerca dele. E vocês certamente lembram-se desta passagem. Está em Mateus 16, do verso 17 a 19. Perguntaram, quem dizem as pessoas que eu sou? Então no verso 17 dizem, alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas, note, mas respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que lhe revelaram isso a ti, mas meu Pai que está nos... Note, meu Pai que está nos céus é que deu essa revelação a Pedro, amém, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que se nos perguntarem hoje em dia, se nos perguntarem, nós iremos dizer tal como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Será que nós temos mesmo essa convicção no nosso coração? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Temos mesmo a certeza disso? Temos mesmo essa certeza no nosso espírito, visto que a palavra diz que não é carne nem sangue que nos vai revelar isso. É só comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Como é que está a nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo? Só eles nos podem dar revelação do que é Cristo. Amém? Essa revelação é dada pelo Espírito, requer relacionamento vivo com Deus, amém? Deus quer revelar cada vez mais do seu Filho em nós, para que nós possamos, o quê? Diminuir e Cristo crescer em nós. Lembram-se que eu falei de uma imagem que eu tive, que eu estava a orar e de repente eu vi-me como se fosse totalmente transparente e eu olhei para mim, eu sabia que era eu, mas eu estava totalmente transparente e quem estava dentro de mim era a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Cristo é nós. Temos que ter essa revelação no nosso coração, que Cristo está em nós. Como é que está a revelação desse nosso relacionamento com Cristo? Amém? Temos que estar conscientes da sua presença no nosso interior. Esteja consciente da sua presença no seu interior. Esteja consciente que aquele que fala com Deus não é a sua carne. Quem fala com Deus é o seu espírito. É espírito com espírito. É o seu espírito recriado novo, a nova criatura que tem comunhão com Ele. A sua carne só vai falar e expressar aquilo que o seu espírito está a dizer. Amém? Assim, busquem Deus até obter dele uma poderosa revelação do seu Filho, até que a revelação interior vos leve para um lugar firme, para o lugar de uma fé grandiosa, uma fé que move montanhas, que quando você diz, desaparece da minha vida, repreende e cancela, isso vai acontecer. Amém? Eu disse à pessoa que a semana passada nos veio dar aquela bênção, eu disse assim, uau! Eu orei e disse que é esta semana, e eu honestamente, quando recebi, eu até fico, e foi mesmo esta semana,
Eu fiquei, acho que ainda no meu interior ficou, uau, Deus respondeu mesmo tão rápido, mais rápido do que eu pensava. Os irmãos entendem? Deus quer nos levar para o lugar de uma fé inabalável, amém? Uma fé confiante e constante em Deus, uma fé que realmente move montanhas. Eu resolvi mover aquela montanha que diz, tens falta, não vais conseguir, não vais ter. E eu disse assim, não, no nome de Jesus, eu rejeito isso. Eu removo isso da minha vida. Há um poder maravilhoso nesta revelação de Pedro, amém? Que o próprio Jesus diz em Mateus 16, versos 18 e 19, estamos em Mateus 16, versos 18 e 19, que diz assim, sobre esta pedra, Jesus depois responde a Pedro e disse, quando ele tem essa revelação, tu és o Cristo, o Filho do vivo Deus, ele disse, da mesma maneira, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra está a falar da revelação que Pedro teve, amém? Sobre essa revelação, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não é que Pedro é que era a pedra da igreja, não. Pedro não era a pedra da igreja, era a revelação que ele teve, amém? Que iria fazer com que tudo, e note que o verso seguinte, o verso 19 diz assim, e eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. Amém? Ou seja, nós vamos remover montanhas. Vamos dizer no nome de Jesus, desaparece da minha vida. Problema financeiro, desaparece no nome de Jesus. Eu te repreendo, não vais dar. Eu te desligo o espírito de pobreza da minha vida, eu ligo na minha vida o espírito de fartura, o espírito de bênção, em nome de Jesus. Porque Deus quer nos abençoar. Deus não nos quer viver na pobreza. Sim, pobreza existe, mas essa é a vontade de Deus? Não. Pedro foi a rocha? Não foi a rocha. Por quê? Só Jesus é a rocha da nossa salvação. Só Jesus pode edificar a nossa vida. Então Pedro foi a rocha? Não. Minutos depois disso, depois dele falar e ter dito aí a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do vivo Deus, ele estava tão cheio do maligno, amém, que Jesus lhe disse, no verso 23 de Mateus 16, note, ele diz assim, para trás de mim, Satanás. Note, e virando Jesus repreendeu a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Ou seja, Pedro, estás tão carnal. O que é que se passa contigo? Ainda agora estavas espiritual, disseste que eu era o filho do vivo Deus e agora estás tão carnal. Os irmãos estão a entender? Então, rocha é então a revelação da pessoa de Cristo. Esta rocha só é suporte firme para aqueles que sabem verdadeiramente o que são em Cristo Jesus e aquilo que Ele verdadeiramente é também. Amém? Que é o Cristo vivo, que é Jesus, aquele que venceu a morte e os infernos e ressuscitou. Que pois só Ele foi vencedor sobre todas as coisas. E assim só Ele pode nos dar a chave da fé ou do poder de ligar e desligar. Fortaleçam por isso os vossos corações nesta verdade. Amém? Sabem, há muitos homens a procurar por toda a parte coisas com as quais eles possam se apoiar a sua fé e a sua confiança. Amém? Há muitas religiões, há muitas seitas, há muitas coisas aí em que as pessoas tentam apoiar a sua fé, a sua confiança e poder assim curar-se, amém? Alcançar vitória, alcançar paz, alcançar prosperidade, libertação, mas ignoram o facto de que o bálsamo de Gileade, como diz a palavra, o bálsamo que traz cura é de fácil acesso. Deus fez da sua palavra, a sua palavra,
porque a sua palavra é Cristo, amém? Fez da sua palavra algo tão precioso que como óleo, como bálsamo, ela escorre sobre a nossa vida. No momento que nós estamos a declarar as promessas, ela é como um bálsamo, vem sobre nós, traz paz, traz libertação, amém, traz fé, traz regozijo. Vocês já notaram isso? Que às vezes estão em baixo, mas começam a declarar a palavra de Deus, de repente vem o regozijo, vem uma paz interior. Amém? Isso é o bálsamo de Gileade, como diz a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus colocou na sua palavra a sua vida. É Cristo nela, é Jesus nela. E Ele é o único que nós precisamos para termos uma alma, um espírito e um corpo saudável. Ele é o único que nós precisamos. Amém? Romanos 5,17 diz o seguinte. Vamos ler Romanos 5,17, diz assim. Porque se pela ofensa, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, quem foi este homem? Adão, amém? A morte reinou por meio desse, muitos mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, e o seu nome é Jesus Cristo, amém? Reinaremos através de um único homem, Jesus Cristo. Amém. Salmos 34 é uma escritura que eu gosto, por isso eu apliquei nesta mensagem. O verso 10 diz assim, amém? Diz assim, os leãozinhos, ali como é que diz? Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Eu posso dizer isso. Eu vejo-me nesta escritura. Amém. Eu posso ter passado muitas dificuldades e continuar a passar, mas nunca passarei. Deus tem sido sempre a fonte do meu suprimento. Posso não ter salário, podemos não ter isto ou aquilo, mas nunca nos faltou coisa alguma. Amém. O caminho da fé é Cristo, é recebê-lo em sua plenitude e saber andar nele e com ele, é receber da sua vida, é receber do seu gozo, é receber da sua paz. Amém? Isso acelera, quando nós aprendemos a receber dele, acelera, amém, a promessa de Deus sobre as nossas vidas, as promessas sobre as nossas vidas. Move-nos, muda-nos, transforma-nos, verdade ou não? Transforma-nos, leva-nos para um lugar onde há sempre um sim e um amém de Deus. Porque as promessas de Deus têm para nós o quê? O sim e o amém. Amém? Aleluia. Atos 12 diz, por exemplo, que os discípulos estavam a orar e a pedir, Pedro estava na prisão, e a pedir para que ele fosse solto da prisão. Podiam até estar a ser elogiados, né, pela sua devoção nessa oração. Eles estavam a clamar, a pedir a Deus para a sua libertação. Oração tem poder, verdade ou não? A oração do justo é poderosa e eficaz. Amém? Então a oração tem poder. Eles estavam a orar pela libertação de Pedro. Mas sabem, a sua fé também era duvidosa. Sabem porquê? Porque quando Pedro bate à porta, na porta onde eles estavam, e uma menina veio atender, chamada Rode, amém? Está em Atos 12, vocês podem ler a história. Uma menina Rode veio abrir a porta, e quando viu que era Pedro, ficou toda contente, fechou a porta, foi a correr para dentro, chegou ao pé dos discípulos e disse, olha, Pedro está ali fora. E eles disseram, estás fora de ti. Quer dizer, eles estavam a orar pela libertação de Pedro. Mas assim que a menina diz, olha, Pedro está ali fora, eles disseram, estás fora de ti. Assim também, muitas das nossas orações são feitas de palavras vazias de fé. Nós estamos a orar, mas estamos assim, será que vai acontecer? Será que Deus vai me abençoar? Será mesmo? Não, quando você ora e pede a Deus, confie que Deus é fiel à sua palavra. Ele diz que a sua palavra jamais voltará para ele vazia, mas cumprirá com tudo aquilo para o qual ela foi enviada. A sua palavra vai se cumprir. Amém? Zacarias e Isabel, por exemplo, queriam um filho. Mas quando o anjo veio e disse, olha, a vossa oração vai ser atendida. Eles deviam ter ficado, eram todos empolgados.
O que é que Zacarias duvidou? Zacarias duvidou. Amém? E o anjo disse, é? Ai, tu duvidas? Então ficarás mudo até o dia em que essa situação, que o menino nascer, amém? Ficarás mudo, porque não creste nas minhas palavras. E nós? Será que nós emudecemos também? Será que nós às vezes pedimos algo a Deus e depois duvidamos daquilo que pedimos? Olha, eu faço assim. Não digo que às vezes não erro, ou que a minha fé não esteja fraca, mas quando peço, eu peço crendo que vai acontecer. Não vou duvidar. Amém? Por quê? Porque a minha fé está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não é outra a não ser o próprio Jesus Cristo. Os irmãos entendem? E Jesus mesmo diz, tudo que pedirdes em meu nome. Claro, não vou pedir coisas que não devo, né? Amém. Já Maria, mãe de Jesus, quando o anjo lhe apareceu, o que ela disse? Seja feita a tua vontade, seja feito segundo a tua palavra. Foi o que ela disse. Ou seja, este foi o amém dela para a vontade de Deus. E Deus quer ver um amém nas nossas vidas, quer ver um amém interior, quer ver um amém na nossa alma, quer ver um amém nas nossas palavras, quer ver um amém nas nossas atitudes, quer ver um amém nas nossas ações, no nosso andar. Amém. Deus quer ver um amém no nosso interior, um amém que provoca o mover poderoso do seu Espírito nas nossas vidas, um amém inspirado por Deus, um amém que diz, porque a tua palavra assim diz, Senhor Deus, eu creio e eu recebo já pela fé aquilo que já é meu em Cristo Jesus. Por quê? Porque já foi dado por Cristo. Às vezes nós duvidamos que Jesus já fez e ainda ficamos à espera. Jesus faz, se tu fizeres, Jesus já fez. As promessas dele já foram cumpridas. Nós só temos que saber receber. Em Hebreus 11, 5, diz o seguinte: Deus quer se agradar de nós. Deus quer que nós sejamos, cada um de nós seja. Eu não sei como é que é dizer agora. Deus quer que nós fiquemos firmes na sua palavra, de tal maneira que ele olhe para nós e fica tão agradado de nós, que simplesmente faz assim, bênção, vai correr já atrás dela, vai, anda. Os irmãos entendem? Em Hebreus 11, 5, diz assim, pela fé, por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. Uau, que lindo, era bom que acontecesse conosco, não era? Amém? E já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha, o quê? Agradado a Deus. Uau! Vocês já imaginaram? Enoque tinha uma comunhão com Deus de tal maneira, o seu relacionamento era tão íntimo, e o que ele fazia agradava tanto a Deus, amém, que chegou a uma altura, este agradar fala de uma comunhão íntima profunda, amém, chegou a uma altura que ele já não podia voltar para a terra, ele tinha que estar perto de Deus. Então Deus diz, anda cá para cima, e deu-lhe um abraço e levou-o lá para cima. Amém? Este agradar se inicia mesmo com uma comunhão diária com o Espírito Santo, a viver debaixo da sua face diariamente, para depois sermos achados como um testemunho vivo e como Enoque agradarmos a Deus. Deus quer se agradar de nós. Amém? Mas quer que nós, cada um de nós sejamos homens e mulheres, jovens e crianças de fé. Amém? Que confiamos nele e na sua palavra. Amém? Deixem-me dizer o seguinte, existem dois tipos de fé. Sabem disso, não é? Existem dois tipos de fé. Não estou a falar da fé natural, amém, e depois a espiritual, mas eu falo da fé espiritual, estou a falar, amém, para espirituais, eu falo da fé espiritual,
Amém? Como aquela que vem, como nós lemos há bocado em Romanos, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E depois a fé sobrenatural, que é o dom, um dom, amém? Do Espírito de Deus. Amém? É um dom de Deus. Esta fé vem quando há em nós um desejo, quando há em nós uma paixão de estar, de fluir com Deus, de fluir com Jesus em compaixão e perdão. Porque Jesus ama o mundo, amém? Deus ama o mundo, Deus quer ver todos a ser salvos, amém? Então Ele dá-nos aquela fé sobrenatural para a gente levantar o morto, amém? Ressuscitar o morto, para dar vista ao cego, amém? Para levantar o que está abatido na cama, o paralítico, amém? Deus dá essa fé sobrenatural, amém? Para nós trazermos almas também à salvação, amém? Há uma diferença entre a nossa fé e a fé de Deus, o tipo de fé de Jesus. Há uma diferença. A nossa fé, a maioria das vezes, bate lá bem fundo, amém? Está lá no fundo. A gente parece que quer levantar a mão até para pedir algo. Eu não sei se vocês acontece. Às vezes há dias que eu quero orar e não consigo. Parece que estou mesmo lá embaixo. Não acontece com ninguém. É só comigo. Deus. Os irmãos entendem? Amém? Parece que a nossa fé bate lá no fundo. Desistimos, desanimamos. Usamos outros recursos até para a nossa provisão. Eu estava a pensar nisto e de repente diz assim, há muita gente a usar cartão de crédito. Nada contra isso, mas em vez de confiar em Deus para a provisão, vamos pedir um empréstimo, vamos pedir isto. Isso não é fé. Mas nada contra isso, não estou a criticar ninguém. Mas não façam isso, porque depois, quer dizer, vão pedir porque precisam pagar isto, mas depois estão ali anos e anos a pagar uma coisa, estão ali amarrados. Os irmãos entendem? Vamos confiar mais em Deus, na sua provisão, porque Ele é o Senhor de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o Senhor. Amém? Se queremos receber de Deus, temos que orar até alcançar o céu, pois é de lá que vêm as bênçãos. É de lá que vêm as bênçãos. Se vivemos mais pelas coisas terrenas, não esperem pelas coisas celestiais, pois elas não são compatíveis. Não são compatíveis. É quando estamos na presença de Deus que as limitações da nossa fé são removidas e a outra fé, uma fé firme na promessa, na palavra de Deus, então vem e toma lugar em nós e com ela podemos abalar até os infernos, amém? Mover as montanhas, amém? Dar vista aos cegos. Os irmãos entendem? Orar pelos mudos para que eles comecem a falar e os surdos. Sabem, há um processo para se receber este dom da fé. Enoque andou com Deus e nós andamos mesmo com Deus. Andamos mesmo com Deus ou as coisas deste mundo estão a tomar cada vez mais lugar em nossa vida? Será que a televisão, a internet, os desportos, as modas têm tido mais impacto ultimamente nas nossas vidas? Será que nós temos mais prazer nas coisas do mundo do que vir à casa de Deus? Nós hoje vemos que cada vez há menos pessoas na igreja. É triste. E os dias são finais. As pessoas deviam estar cada vez mais envolvidas, amém, na casa de Deus. Verdade ou não? Eu acredito que durante os anos da sua vida, Enoque esperou, acreditou, cooperou estreitamente com Deus. Ele andava com Deus, ele decidiu, eu vou andar com Deus, não vou estar incomodado com as coisas do mundo, eu vou andar com Deus. Amém? Andou estreitamente com Deus, amém? Até nas coisas terrenas, e de tal maneira que ele depois começou-se a mover em direção ao céu e foi impossível para ele parar. Deus teve mesmo que o levar, porque ele cada vez se desligava mais das coisas terrenas e mais se aproximava de Deus. Amém? Devemos desejar isso. Senhor, ajuda-nos. Devemos pedir, Senhor, ajuda-me a afastar cada vez mais das coisas terrenas e estar cada vez mais ligado a Ti. Devemos adquirir um gozo, um deleite para conhecer o autor do livro dos livros, a Bíblia. Conhecer o alimento que fortalecerá a nossa alma e fé
e a edificação da nossa pessoa em Deus. Por quê? Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Ele, Deus, é que é o galardoador, amém, daquele que se aproxima de Deus. Queremos galardão de Deus? Temos que nos aproximar de Deus em fé. Em fé. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Pois tudo que não é para a fé é pecado. Deus quer nos mostrar que o plano da fé é o ideal e um princípio divino para nos levar à vitória. Assim, devemos amar e manter os nossos pensamentos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Amém? Mantenham, amém, os seus olhos, os vossos pensamentos, a vossa fé no autor e consumador da vossa fé. Ele é o autor da fé. Deus operou através dele. Ou, deixem-me dizer, todas as coisas foram feitas por Jesus. Tudo foi feito por ele. Amém? E sem ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra. Amém? Ele tornou-se o autor de uma fé viva. E é olhando para ele que nós somos transformados cada vez mais à sua imagem, como de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Amém? Deus tem algo melhor para nós, acreditam? Deus tem algo melhor para nós, amém? Tem a plenitude da fé e do poder e da vida e da vitória. E Jesus está disposto a nos oferecer tudo isso se nós nos chegarmos de coração a Ele. Vamos nos chegar cada vez mais de coração a Ele. Esqueçam os dissabores do passado. Cabeça erguida e confiante, prossigam para o alvo do prémio da vossa vocação. Amém? Prossigam para Jesus Cristo. Jesus disse algo vital em João 14:27. E eu estou a acabar, amém? João 14, verso 27 diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz não vos la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis, o quê? Amedrontar. Note, não permitais. Amém? Que o vosso coração se preocupe com as coisas do mundo. Não se preocupe, não permitam. Isto é um conselho de Deus para nós. Diga assim, Deus está-me a dar um conselho. Para eu não me preocupar. Então diga assim, preocupação, ansiedade, fora da minha vida. Agora mesmo, remove-te. Em nome de Jesus. Amém? Temos que começar a falar paz e vida, a vida que Deus nos dá. Nós temos uma paz sobrenatural que o mundo não conhece. Ela pode ser também chamada de fé. Essa paz pode ser chamada de fé. Amém? Não deixem que a vossa fé seja prejudicada por incredulidade alguma, pela dúvida ou pelo medo. Note que ali diz, não vos deixeis amedrontar. Não deixem que a situação vos amedronte e vocês fiquem... Ai, o que é que vai acontecer agora? Não fiquem com esse receio. Deus, até aqui me sustentaste, até aqui me ajudaste, até aqui me protegeste. Sei que estarei sempre abençoado, protegido, favorecido, em nome de Jesus. Amém? Porque somos filhos. Nós não deixamos de ser filhos. Amém? Seja qual for a situação, sempre seremos filhos. Amém? Filhos de um Deus de amor, um Deus de paz. Amém? Não deixem que a incredulidade entre, nem dúvida, nem medo. Amém? Somos daqueles que cremos ou não somos? Amém. Se os irmãos creem, se estão confiantes e estão firmes na palavra de Deus, vamos fazer uma pequenina oração, pode ser? Antes de sairmos daqui. Amém? Então digam assim comigo. Senhor, aviva a minha fé. Que ela seja uma fé que move montanhas. Desperta, Senhor, também a minha comunhão contigo e com a palavra, porque eu sei que a tua palavra gera fé em mim, gera confiança, traz paz, traz-me gozo. Por isso, Deus, faz de mim, através da tua palavra, uma brasa viva. Reacende
tudo aquilo que se apagou em mim. Reacende, Senhor, a chama do meu primeiro amor. Em nome de Jesus. Que eu seja, hoje e sempre, uma pessoa corajosa, destemida, ousada, favorecida, em nome de Jesus. E para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pai, que nós não somos os mesmos, que diariamente, Senhor, há mudança, há transformação no nosso ser. À medida que nós não só ouvimos a palavra, mas à medida que temos comunhão contigo, Senhor, nós vamos sendo cada vez mais parecidos contigo. E Jesus em nós vai brilhar. Senhor, esse aroma, esse cheiro de Cristo vai ser espalhado, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Pessoas vão ser atraídas para ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, faz de nós testemunhos vivos, Senhor. Usa-nos para a tua glória, usa-nos no teu poder. Senhor Deus, obrigado, Senhor, que nós vamos ser das pessoas que vamos falar às montanhas, aos problemas, às dificuldades, às enfermidades, e vamos dizer, de acordo com a tua palavra, remove-te da minha vida, e assim acontecerá, porque a tua palavra jamais irá voltar para ti vazia, mas vai se cumprir naquilo que for enviada, Senhor. Tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu, e que nós desligamos na terra, Senhor, será desligado nos céus. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Nós nos desligamos de qualquer incredulidade. Falamos, Senhor, fé, uma fé, Senhor, uma fé confiante, firme, Senhor Deus, inabalável em ti, Senhor, e na tua palavra, em nome de Jesus, e para a tua glória. E todos dizem amém, amém, amém. Cá estaremos novamente no domingo, amém. Tenha o resto de semana abençoado. Se algum de vocês precisar de oração, estamos aqui para orar, amém. Obrigado.